A gente está acompanhando também o trabalho das nossas queridíssimas Raquel Landim e Thaís Bilenque, lá diretamente de Londres. Elas foram cobrir esse evento do LEAD, que é organizado pelo LEAD, inclusive também com a participação do UOL e da Folha, e fizeram uma boa entrevista com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. A entrevista que é assinada pela nossa dupla, Thaís e Raquel, diz que Pacheco apoia a reeleição de Lula e sinaliza o desejo de ser indicado ao Supremo Tribunal Federal. Ele afirmou que se a economia estiver bem, Lula pode se tornar o favorito e atrair apoios impensáveis. E aí ele cita União Brasil, republicanos e até progressistas. Bom, a gente não está falando de uma avaliação de alguém qualquer, a gente está falando ali de uma avaliação do presidente do Senado brasileiro, Rodrigo Pacheco, que é o homem também, um dos homens fortes de Gilberto Kassab, do PSD. Vamos lá, Thales. A tua análise em relação a essa fala de Pacheco. Sempre quando a gente vê essa questão declaratória dos políticos brasileiros, a gente tem que parar, prestar atenção, o que está por trás, qual é o sinal, qual é o objetivo. Então vai lá, decifra pra gente essa fala do Pacheco. Ah, eu hoje apoiaria a É o, reeleição de Lula. é o recado de um desejo e um oferecimento. Olha, me coloque como candidato seu ao governo de São Paulo, que eu ajudo ao PSD a apoiar você em 2026. E mais, eu gostaria também de ser ministro do STF. Então, de repente, você me colocando como candidato ao governo de Minas Gerais, aliás, ao governo de Minas Gerais, quem sabe teremos um vice seu e que possa depois ser governador. É tudo, quer dizer, ele está acenando com um grande acordo com o presidente Lula, para um grande acordo com o presidente Lula. E um acordo que envolve o PSD do Kassab, que tem várias pessoas ligadas ao Lula. Por exemplo, o Otto, em, senador pela Bahia, o Otto Alencar, que é lulista hoje. Já foi carlista, hoje é lulista. O Otto Alencar está lá no PSD do Kassab. O próprio Kassab tem dito, não sei se mudou de opinião, mas tem dito sempre que, na avaliação dele, o Tarcísio será candidato ao governo de São Paulo e que ele apoiará e que não será candidato à presidência. Na presidência, a tendência do PSD, e aí vai ser discutido dentro do partido, é ter um candidato próprio, mas não impedir que outros apoiem o Lula. Vai ser discutido dentro do partido até a possibilidade de não ter o candidato próprio, segundo ele. O som do Thales sumiu. Eu fiquei tentando fazer leitura labial, mas tive dificuldade. Deu uma travada, né? É, Não sei o que. conclui aí, conclui, Thales. Pois é, então é isso. Foi um recado dele e o recado pode estar certo. Está sendo muito bem recebido pelo Lula, pelo PT e pelo Palácio do Planalto. O Pacheco é um provável candidato a governador de Minas, com o apoio do Lula, do PT, desde que feche um acordo ali com o PT local. E provavelmente fechará esse acordo, e aí preserva o ministro dele aqui na esplanada dos ministérios, que é o ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, e vai-se adiante. Eu achei interessante também a avaliação do Pacheco. E aí eu não sei, isso é até uma reflexão interessante que a gente pode começar a colocar aqui na roda com nossos entrevistados e entre vocês. Ele acredita que o eleitor ele vai ficar menos vulnerável às lacrações das redes sociais. E ele já faz essa interpretação do que aconteceu nas eleições agora de 2024. Quer dizer, a gente ouviu muito sobre a questão falando dos extremismos e tudo mais. Quer dizer, essas lacrações das redes sociais,
elas param de impactar ou influenciar tão fortemente assim o eleitor, como nós vimos em eleições passadas. As pessoas estão buscando mais um centro, justamente mais por esse equilíbrio. E aí, quando o Pacheco também, nessa entrevista à Raquel e à Thaís, ele diz que o Lula é uma figura agregadora e segue sendo uma figura agregadora e se destaca pela segmentação política. Como é que você analisa esses recados de Pacheco? Qual é a real dele, hein, ô Josias? Ele está se posicionando do ponto de vista pessoal, né? Está louco para ser indicado pelo Lula para ministro do Supremo Tribunal Federal. E há uma vaga à vista, não é? O próximo a se aposentar lá é o ministro Luiz Roberto Barroso, que hoje é presidente do Supremo. Inclusive, há uma especulação em Brasília sobre a hipótese do Barroso antecipar a sua aposentadoria. O mandato dele na presidência do Supremo vai até setembro de 2025, setembro do ano que vem. Especula-se muito em Brasília que depois disso ele deixaria o tribunal. Então, o Pacheco está entrando na fila. Olha, estou aqui, adoraria virar ministro do Supremo. Se ele vira ministro do Supremo, o candidato do PSD a governador de Minas Gerais será o Alexandre Silveira, que hoje é o ministro de Minas e Energia, né? Então, ele está, em primeiro lugar, passando um recado pessoal. Em segundo lugar, Fabiola, ele escancara uma realidade muito própria da conjuntura política brasileira. No Brasil, os políticos e os partidos políticos são, em verdade, pan-ideológicos. Eles não têm. Você diz, esse é de esquerda, esse é de direita, mas, em verdade, são todos políticos e partidos de resultados. Querem o poder e lutam pelo poder e estarão no poder. Esses partidos que saíram das urnas agora vitoriosos e que são considerados de centro-direita e de direita, esses partidos, eles querem o poder, querem dinheiro, querem fundo partidário, querem fazer a política dinheirista que sempre fizeram, fisiológica, e estarão com o candidato que tiver mais chance de chegar à presidência da República. Até acho que deveria ser incluído num dos artigos da Constituição brasileira, uma obrigatoriedade de que partido no Brasil tivesse que lançar candidato à presidência no primeiro turno. Depois se compõe no segundo turno. Mas aqui não, aqui faz-se uma composição já, gigantes partidários se compõem já no primeiro turno, muitos nem lançam candidatos. Agora está o Caiado dizendo que vai ser candidato pelo União Brasil. É preciso ver se o União Brasil vai deixar ele ser candidato, porque já tem muita gente no União Brasil dizendo não, nós vamos fechar com o Lula. E o Pacheco é do PSD. O PSD tem o Rodrigo Pacheco, que é Lula, tem o Otto Alencar, que é o senador da Bahia, que é Lula, tem o Ratinho Júnior, que estava até outro dia de mãos dadas com o Bolsonaro, governador do Paraná, e tem o Gilberto Kassab, que não está em nenhum lugar e está em toda parte. Então ele está fechado com o Tarcísio de Freitas, que é o potencial principal adversário do Lula, e está fechado com o Lula também, porque tem 3 ministros na esplanada do Lula. E ele, com a experiência que tem, e ele opera o PSD hoje, o partido que tem mais prefeituras no Brasil, com o rigor de um dono de cartório, ele opera o PSD como um cartório, ele vai empurrar esta definição sobre que candidatura apoiar para a última hora. Se o Lula estiver bem, não tenho nenhuma dúvida de que o Kassab vai fechar com o Lula e ainda vai convencer o Tarcísio de Freitas a ficar lá em São Paulo. Olha, se candidata aí à reeleição. Na hipótese de o Tarcísio estar muito bem e o Lula mal, ele vai apoiar a candidatura do Tarcísio à presidência da República e talvez seja até ele o candidato a governador de São Paulo. Então, o Kassab está com essa possibilidade de fazer o jogo que lhe seja mais conveniente, Fabíola. Então, o que o Pacheco está dizendo agora deve ser calibrado com essa perspectiva de que ele está se posicionando pessoalmente num jogo que não é controlado por ele e num partido que pode fechar amanhã com qualquer dos candidatos, desde que tenha a chance de virar presidente da República. Então, esse é o jogo da política brasileira. Os partidos são pan-ideológicos, Fabíola, se dizem de direita, de centro, de esquerda, mas vão fechar com aquele que tiver a perspectiva de chegar ao poder. Moderninho. Ó, o Rodrigo Pacheco também falou a respeito dessa história da anistia, assunto nosso anterior. Eu tô vendo que já tá todo mundo quase já